Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Caso não seja inscrito, se inscreva. Se já se inscreveu, muito obrigada. Que Jesus te recompense. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Hoje nós vamos estudar um salmo muito popular da Bíblia. É muito falado, mas logo após a nossa vinheta. Este salmo ele é muito falado, ele é muito meditado, porque Davi atribui a Deus como sendo um pastor, um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Vamos ao tema de hoje? Confiança em Deus. Somos ovelhas e temos o bom pastor. Salmo 23. O nosso texto base é justamente o Salmo 23, no verso 1 ao 6. Mas o nosso versículo-chave está em Ezequiel, capítulo 34, verso 31. Vocês, minhas ovelhas, ovelha da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Esse salmo, então, como eu disse, foi escrito por Davi. Não sabemos dizer qual foi o contexto onde ele estava, mas uma coisa nós sabemos. Nesse salmo, Davi nos mostra os benefícios daqueles que servem ao Senhor. Ele mostra o Senhor Jesus como um pastor amoroso, aquele que conduz o seu povo, aquele que apacenta, aquele que provê até chegar nos céus. Olha que tremendo! Segundo Samuel, capítulo 7, verso 8, diz assim: Eis o que dirás ao meu servo Davi? Assim fala o Senhor dos Exércitos: fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Então nós vemos que nesse Salmo 23, o salmista Davi, ele traz da sua experiência, ele traz até mesmo uma comparação, e ele mostra que Deus tremendo é esse, que cuida das suas ovelhas, que conduz as suas ovelhas até aquele grande dia. Vamos ao Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho lindo quando Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Ele atribui a ele, é meu, o meu pastor, como se fosse assim um Deus tão presente, um Deus tão pessoal. Ele conhece o interior do seu povo, e o salmista ele traz: o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece a nossa fraqueza, não há nada oculto diante de Deus, e ele cuida de cada um conforme é necessário. Jesus, ele é o nosso pastor. Jesus, ele cuida de nós, ele mostra isso. Vamos ver João 10 e 11, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e Jesus fez isto por nós. João 10 e 14, ainda Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Olha que Deus pessoal, olha que Deus de intimidade, que Deus tremendo, que é o nosso Jesus, que tem relacionamento conosco. Nós somos ovelha, nós temos um pastor, nós temos um sumo pastor. É lindo esse versículo, é um pastor supremo, ou seja, é um pastor que está acima de qualquer coisa. 1 Pedro capítulo 5, verso 4, Pedro diz assim: ora, assim que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. É lindo você saber que você não está só. É lindo você saber que você não foi deixado aqui neste mundo. Ao contrário, que você tem um pastor que cuida e tem prazer em estar contigo. As ovelhas, a gente vê que tem essa associação e dá para a gente entender que está falando de cada um de nós. As ovelhas, elas são frágeis, elas são limitadas e, olha, muitas vezes distraídas. Dá para se comparar, não dá mesmo? Vamos ver Salmo 39, verso 4. O salmista fala assim: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. É realmente isso. Nós temos os nossos dias contados, mas
Quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem Cristo, aí nós conseguimos ser cuidados por este pastor. As ovelhas também, elas são seletivas em relação ao alimento. Elas só comem capim. A diferença dos bodes. Os bodes não, os bodes comem qualquer coisa, mas a ovelha não, ela é bem seletiva. E nós? O nosso alimento, aquele que fortalece a nossa espiritualidade, é somente a palavra de Deus. Sabemos que somos fortalecidos pelo Senhor, sabemos que aprendemos através da palavra. E olha o que Jeremias 15:16 nos ensina. As suas palavras são o meu alimento, eles enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus de todo o universo. É lindo esse versículo. As palavras do Senhor realmente têm que ser o nosso alimento. Tem pessoas que, se ela consegue ler um versículo por dia, é assim, já está no lucro, mas não funciona. Sabe por quê? Quanto mais eu me aproximo de Deus, e a palavra de Deus, ela é uma forma de eu me aproximar de Deus, de eu me alimentar, de Deus me fortalecer, mais parecido com Ele eu vou ficando. E quando Jeremias fala assim, eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor. Olha que tremendo, né? Dá para nós pararmos para pensar. Quando alguém fala, ó, é um crente, ó, como que a gente fica? Eu tenho orgulho de saber que o Senhor me conhece, que eu sou conhecida por Ele e que muitos falam, ó lá, ela é crente. Mas também a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e ela ouve a voz somente do pastor. João 10:27. As minhas ovelhas, é o próprio Jesus falando, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É interessante essa parte, eu preciso estar conectada com o Senhor. O Espírito Santo, ele está dentro de mim, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso ouvir ele falando comigo. E toda ovelha, ela necessita de pastor, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser guiada, ser orientada, ela precisa ser pastoreada. E olha, o pastoreio do Senhor conosco é continuamente e Ele nos conduz. Vamos ver Isaías 40:11, diz assim: como bom pastor, Ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Olha que tremendo! Guia com todo o cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O Senhor, Ele conhece a estrutura de cada um. Quando a gente vê o profeta Isaías falando, dá pra gente entender. O Senhor conhece a estrutura de cada um. Mas aí o Salmo 23, verso 1 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É bem dizendo assim, ó, de nada eu terei falta. Eu terei o necessário para sobreviver. Eu terei provisão de Deus. Muitas das vezes nós trazemos isso somente para o reino físico, para esse material. Mas o Senhor fala é nada. Salmo 145, verso 15 e 16. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Olha que Deus pessoal, que Deus tremendo. Ele satisfaz, inclusive até mesmo naquilo que não é necessário, porque Ele ouve a nossa oração. Mas lembra, eu falei no estudo anterior, Deus não tem filho mimado, Deus não mima ninguém não, mas o Senhor é o provedor. Salmo 145, verso 19, o salmista fala assim, realiza os desejos daquele que o temem. Olha aí, já tem uma condição, daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. É tremendo, mas aí a gente para um pouco para pensar. Paulo fala assim, que ele se adapta, ele tem essa facilidade de se adaptar a todas as coisas, tanto a ter em abundância como a ter necessidade. Mas o principal que Paulo fala, o importante é estar servindo ao Senhor. Aí a gente vê, Salmo 23, verso 1, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas olha o que diz o verso 2. Deitar-me, fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha o cuidado de Deus com o seu povo, com o seu rebanho. Você sabia que as ovelhas, elas são totalmente dependentes do pastor?
elas precisam ser guiadas. E Jesus, ele quer nos guiar, ele quer nos orientar, ele quer nos ensinar. Apocalipse 7,17 diz assim: pois o cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. É o Senhor Todo-Poderoso que está conosco, que está nos acolhendo, que está nos consolando, que está nos fazendo deitar em verdes pastos. O Salmo 139, verso 10, o salmista fala assim: também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Independente do que você está vivendo, eu quero te dizer que o Senhor, ele quer te amparar. As ovelhas, elas tinham que passar muitas vezes por vales, por desertos, por regiões montanhosas, por pedregulhos, por terrenos hostis. Sabe para quê? Para encontrar pasto, para encontrar água. E olha, elas passavam por muito perigo, mas elas não passavam sozinhas. Ao contrário, até mesmo muitas chegavam a se machucar, mas o pastor, ele vinha, ele conduzia, ele cuidava. É assim que o nosso Jesus faz conosco. Ele nos conduz nos desertos, nos vales da vida. Ele cuida da nossa alma, ele cuida do que é importante para nós. Ele nos dá alimento, ele nos dá paz, ele nos dá provisão e ele nos dá descanso. Vamos ver João capítulo 6, verso 35, que mostra Jesus como nosso alimento. Então, Jesus declarou: olha que tremendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. É quando você olha, nós precisamos do alimento espiritual. Eu preciso fortalecer o meu lado, a minha vida espiritual, porque senão eu vou viver segundo os meus desejos. E Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E a ovelha, ela segue o seu pastor. É tremendo a gente poder entender. E Jesus, ele também, por ser alimento, ele é o nosso pasto verdejante. E ele nos conduz a águas tranquilas. A ovelha, ela é um animal muito interessante. Se a água estiver agitada, ela não bebe. Ela é medrosa, ela tem medo. Tem ovelhas que têm assim, um medo tão intenso que até quando ela se olha na água, ela se assusta com o próprio reflexo dela. Ela não se defende do perigo. No caso da água, quando ela vê, ela se assusta, ela para de beber. E pode até chegar a morrer de sede, né? Mas Jesus, ele é o nosso manancial, manancial de água viva. Olha o que diz Jeremias 2:13, que tremendo. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. E fala assim: e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não tem água. É quando a gente faz a pergunta: aonde você está se alimentando? Do que você está se saciando? De águas rotas, como fala, de águas sujas, de água que não jorra, de água parada. Jesus é o nosso manancial, mas também Jesus é o nosso descanso. É tremendo quando você volta nesse Salmo 23, verso 2, ele guia-me mansamente a águas tranquilas, a água de descanso, a água de paz, a água de gozo, de alegria, águas tranquilas. É porque você tem que entender que Jesus, por ser o teu manancial, ele é o teu descanso, ele sacia a tua sede. Você não precisa ir procurar água, você não precisa ir procurar comida, porque você está nele. Hebreus 4:11, olha que lindo que diz: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Eu acho muito importante você entender esta palavra. Tem coisas que é para você fazer, tem coisas que é para o pastor fazer. Mas olha só, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Deus, quando ele deixa a Bíblia para nós, ele mostra o que ele gosta, o que ele não gosta, ele mostra os acertos dos heróis da fé, mas ele também mostra os erros que eles tiveram. Por isso que nós precisamos estar sempre nos alimentando da palavra. Vamos ao versículo 3, que diz assim: refrigera minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos pegar essa parte de refrigério. Refrigério significa refresca, é renovo, é restaura. O que? A nossa alma. Quando a ovelha está passando pelo vale, quando ela está passando pelo deserto, ela fica com calor até chegar lá no manancial de água, até chegar lá na água, ela está com calor. E o salmista, quando ele traz esse exemplo do bom pastor, o bom pastor ele refresca a ovelha dele. Ou até chegar, ou após chegar, ele mostra que ele dá alento. O bom pastor dá alívio, ele restaura o nosso vigor, ele traz consolo em meio às aflições, ele cura as nossas feridas. Mateus 11:28, Jesus fala assim: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, olha quem que dá descanso, é Jesus, e eu lhes darei descanso. Quantas pessoas estão procurando consolo em outras fontes? Quantas pessoas estão procurando ajuda em outros lugares? Quantos estão buscando alívio em outras pessoas? Mas o teu consolo, o teu descanso vem do Senhor. E fala: e guia-me pela vereda da justiça. O bom pastor, ele te guia por caminhos retos, ele te orienta em caminhos planos. Olha o Salmo 18:30, diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Esse caminho reto, o pastor, ele se coloca na nossa frente. Aquela ovelha que está manquejando, muitas das vezes é ele que tem que socorrer, é ele que tem que levar no colo, por amor do seu nome, por amor do nome dele, um nome que é sobre todo nome. E ele cuida da sua ovelha. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente para um pouco para pensar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o próprio Jesus fala: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Nós precisamos entender: podemos passar pelo vale, não estamos livres, estamos sujeitos sim, mas somos conduzidos em segurança nos dias maus. As coisas que acontecem podem não estar de acordo com o que nós queremos, mas não estamos sozinhos. Quando esse dia chegar, nós não precisamos ter medo. Sabe por quê? Olha o que diz o Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, nada temerei. O que pode me fazer os homens? Eu não sei qual está sendo a tua dificuldade, que vale é esse, que deserto é esse que você está passando. Mas uma coisa você precisa entender: o Senhor, ele não nos deixa só. O Senhor, ele passa conosco. O Senhor, ele nos sustenta em seus braços. No Salmo 46, verso 11, fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. É interessante que na Bíblia existem 365 versículos que fala: não tenhas medo, não temas, é como se fosse um por dia. Olha que Deus tremendo é esse. E olha o que diz o Salmo 138, verso 7. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estende tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. Se você parar um pouquinho para pensar, existem momentos muito ruins que nós passamos, existem dias maus. Mas de uma coisa você tem que ter certeza: o Senhor passa todos os momentos contigo. A vara e o cajado me consolam. É interessante, né? Que a gente vê o cajado, ele é assim, até meio tortinho, é vara e cajado. A vara, ela tem uma ponta de lança. Por quê? Porque a vara e o cajado têm 3 funções. A função de proteger a ovelha. A função, lembra do cajado que ele tem assim meio tortinho? Essa função é para salvar a ovelha, para pegar a ovelha que está caída no penhasco. Então, também tem a função de disciplinar. E o Senhor, ele faz isso conosco, ele nos protege, ele nos salva, nos livra, ele nos disciplina. Isso é muito importante, nós termos essa consciência. Sabe por que ele disciplina? Porque o pai, ele disciplina o filho. Ele disciplina com amor.
mas Ele está junto. Salmo 23, verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O salmista sabia do que ele estava falando. Aí olha que lindo: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que ele estava querendo mostrar? Ele mostra um anfitrião que vai ao encontro de um homem. Ele recebe este homem está sendo perseguido, esse homem está passando por momentos difíceis, mas aquele anfitrião faz um banquete para este homem. Ele unge a cabeça dele com óleo, ele mostra a importância que esta pessoa tem. Já imaginou? Nós podemos ser esse homem, o nosso anfitrião é o Senhor, e o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fortalece, assim como esse anfitrião dando um banquete, mostrando que ele honrava aquele homem, o Senhor, ele nos honra. A Bíblia fala que o Senhor honra todos aqueles que o temem, e é verdade, mas também quando vê assim, o meu cálice transborda, mostra que Deus é Deus de abundância, mostra que Deus é Deus do infinitamente mais. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse Deus é tremendo, como diz, esse Deus é demais, ele é maravilhoso. Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Lembra que eu falei? Aquele anfitrião, ele vai honrar aquele homem que está sendo perseguido. Se nós olharmos isso para o nosso lado espiritual, nós sabemos que nós temos inimigos ferozes, né? Só que aí também nós sabemos que nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo conosco. A Bíblia fala que nós temos os anjos do Senhor se acampando ao redor dos que o temem. Para quê? Para os livrar. Então, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Nós temos promessa do Senhor. Nós precisamos olhar para as promessas do Senhor. Vamos ao versículo 6, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi é tremendo. Quando ele vai concluir o salmo, ele mostra a certeza que ele tem da fidelidade de Deus, a certeza que ele tem que Deus age a favor dele. E ele mostra que ele tem do Senhor, seguindo ele, olha que interessante, a bondade, simbolizando o perdão, alegria, provisão e paz. E também a misericórdia, simbolizando o amor leal do Senhor. E é para sempre. É lindo você entender. Quando ele fala, eu habitarei na casa do Senhor. Como ele gostava de estar fazendo as coisas para Deus. Como ele gostava de estar na presença de Deus. Ele queria habitar no tabernáculo. Ele queria estar aonde o Senhor estava. Davi, ele mostra uma convicção tão linda de que Deus estava com ele, que Deus era fiel a ele. Davi tentava ser, na sua simplicidade, na sua humanidade, fiel a Deus. Nós vamos concluir. Davi, ele quis mostrar que nós temos um pastor compreensivo, um pastor que cuida, um pastor que zela, um pastor que tem um amor leal à sua ovelha. Ezequiel 34:15 diz assim: eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho e as farei repousar em pastos exuberantes. Aí eu olho para você, você quer ser essa ovelha ou você quer continuar sendo essa ovelha? Porque é muito gostoso você saber que você não está só, que você tem um Deus que cuida de você. Salmo 84, versos 5 e 7, o salmista fala: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Lembra que o pastor faz? Ele faz isso para as ovelhas. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. É o Deus que transforma a maldição em bênção. E ainda fala assim: de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força,
cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, eu te convido, seja esta ovelha. Deixa o Senhor muitas das vezes te carregar no braço, deixa o Senhor cuidar de você, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te abençoar e que Jesus possa te abençoar dia a dia mais e mais. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar, fique com Deus, Deus te abençoe.